Fala galera, vídeo 2 da nossa série de vídeos sobre como utilizar inteligência artificial, como usar modelos de LLM com o Postgres. Sim, a gente usa diretamente com SQL. Isso é possível graças a algumas extensões que a gente habilita dentro do Postgres. Então, só relembrando aqui, pessoal, a gente está, vou puxar a ferramentinha aqui, no vídeo 2, e nesse vídeo a gente vai efetivamente utilizar LLM com SQL, né? A gente vai fazer o select, vai chamar uma função, tudo dentro do meu banco de dados aqui, entre aspas, né? Dentro, porque eu digo, a gente vai chamar, sim, modelos externos, que preferencialmente, né, esses modelos nem devem estar na mesma máquina que o próprio banco roda, né, executado. Porém, a gente vai fazer isso através de SQL. Então, se você por acaso chegou aqui nesse vídeo 2, fica a dica, né? Meio que como uma premissa, talvez, dê uma olhadinha no vídeo 1, que eu mostro lá como que a gente prepara a imagem, como que a gente habilita as extensões que a gente precisa e o básico também de vetores. Então, nesse vídeo, eu já parto do pressuposto que a gente já sabe o que é isso. Então, caso você não saiba, vídeo 1, bem rapidinho ali, depois volta para cá e a gente vai dar continuidade aqui na nossa utilização de inteligência artificial com Postgres, beleza? Então, bora lá. Já vou abrir aqui. Primeiramente o terminal, por quê? Tava pensando aqui em um caso de uso, alguma coisa mais próxima, eu vou dizer assim, da realidade, e eu encontrei, pessoal, num curso que eu fiz um tempo atrás, uma base de dados de perguntas e respostas sobre engenharia de dados, engenharia de machine learning e tinha mais um curso que agora eu não me lembro qual é. E esses dados, eles eram abertos, né, para quem quisesse baixar. Então, aqui dentro da minha pasta, dentro do meu projeto, e caso você queira esse material, pessoal, entra no nosso Discord. Lá eu sempre deixo o título do vídeo, também uma tagzinha lá do YouTube para ajudar no filtro. E eu vou deixar esse material sempre lá dentro, atualizadinho. Então, se você quer o material, entra no nosso Discord. O link também sempre fica aqui embaixo na descrição. E é isso. Então, dentro desses arquivos, pessoal, que a gente tem aqui, deixa eu achar, eu tenho esse documento JSON aqui, ó, esse documents.json. E a gente vai dar uma olhadinha para ver o que que é esse arquivo. Então, é uma base de dados, basicamente, é um arquivo JSON aqui que ele tem vários itens e basicamente, deixa eu achar um aqui que seja fácil para a gente trabalhar. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, ó. Então, esse aqui é um curso, são perguntas, né, do curso de Engenharia de Dados do Zoomcamp. Então, fica até a dica para quem manja aí já dos inglês. O Zoomcamp é um bootcamp gratuito que o pessoal tem e é bem legal, dá para fazer vários projetos. E essa é uma base de dados com perguntas e respostas sobre esse curso gratuito que foi sendo montada ao longo do tempo. Então, dentro do curso de engenharia de dados, uma das perguntas, por exemplo, aqui, ó, recorrentes, né, são: posso usar o Airflow né, no lugar do Prefect? Eu acho que era a ferramenta que eles utilizavam para o meu projeto final. E isso, opa, peraí que, deixa eu entrar aqui de novo, que eu cliquei aqui para sair. E isso estava dentro, deixa eu descer mais um pouquinho, aqui, ó. Estava dentro dessa seção, que é perguntas gerais, e a resposta, né, que é esse texto aqui, ó. Sim, você pode usar qualquer ferramenta para finalizar, para fazer o seu projeto. Então, olha que legal. Eu tenho perguntas e eu tenho respostas. Então, eu já tenho uma base aqui de conhecimento. Então, pensa que talvez tenha um novo usuário, um novo aluno, por exemplo, nesse curso. E ele quer saber se ele pode usar outra ferramenta. Então, um dos modos, né, que a gente pode implementar isso é justamente com o que a gente viu no vídeo anterior, que é criar os nossos embeddings, pegar a pergunta do usuário, procurar perguntas similares para a gente poder encontrar respostas que façam sentido também. E é o que a gente vai fazer aqui. Então eu vou trabalhar com esse arquivo JSON aqui, vou sair, vou limpar, e eu já deixei pronto também
um script bem simples, pessoal, que basicamente um script Python, né, onde eu vou conectar no nosso banco de dados, na nossa base do Postgres, e eu vou carregar aqui, ó, o nosso JSON. Então vou abrir basicamente esse JSON, eu vou conectar no meu banco de dados, que aqui está rodando localmente na minha máquina, para fins de facilidade até para vocês também. E aqui, pessoal, nada demais. Eu vou simplesmente entrar, né, navegar dentro desse JSON, e para cada curso, né, que a gente tiver lá dentro, eu vou inserir basicamente esses valores numa tabela chamada Course FAQ, né? Geralmente FAQ, né? São ali as perguntas frequentemente realizadas. Vamos pensar assim numa tradução mais livre. E aqui eu simplesmente insiro esses valores em curso, sessão, pergunta e resposta. Então eu até mudo um pouquinho ali o nome das colunas para facilitar a nossa utilização com Postgres lá atrás. Lá na frente, na verdade, né? Aqui a gente só comita, enfim, encerra a conexão. Então, agora eu vou lá para dentro do The Beaver e deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha base e deixa eu conferir se eu já tenho a tabela criada aqui. Beleza, ó. Tem a nossa tabela itens do vídeo anterior e eu tenho a minha tabela aqui, ó, Course FAQ. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou deletar, eu vou dar um drop nessa tabela, justamente para a gente começar do zero aqui. Então, primeira configuração, pessoal, assim como a gente fez anteriormente, é setar para nossa extensão que a gente vai utilizar o Olama como o nosso LLM aqui, né? Então, eu vou utilizar o modelo Llama 3 para a gente trabalhar com LLM e o Nomic Embed Text para a gente fazer os nossos embeddings. Se você não entendeu o que é isso, olhadinha no vídeo anterior. E aqui, pessoal, tá basicamente a nossa tabela, ó, Create Table, Course FAQ. Então a gente vai ter aqui o ID, curso, sessão, e aqui eu vou acrescentar algumas colunas para a gente brincar um pouquinho. Deixa eu aumentar até acho que o tamanho disso aqui, para facilitar a visualização para vocês. Então eu tenho aqui, ó, a minha pergunta, que vai estar em inglês nesse contexto, e aí que eu estou acrescentando, pessoal, a resposta e pergunta em português. Então vocês viram que a nossa base era toda em inglês ali? Então uma das finalidades, né, eu vou dizer assim, que a gente vai utilizar aqui o LLM com SQL é para fazer a tradução de um texto que eu tenho no meu banco de dados, e a gente vai traduzir isso de inglês para português com SQL, beleza? E por último, eu também tenho aqui as minhas perguntas, né? E eu tenho o embedding dessa questão para a gente pesquisar depois ali por similaridade para poder encontrar essas perguntas, eu vou dizer assim. Então eu vou criar aqui a nossa tabela. Beleza, executei aqui o comando. Então, a princípio deu tudo certo. Vou fazer um select aqui. Tem esses IDs aqui que ainda não faz sentido a gente utilizar, então vou selecionar só aqui e a tabela está vazia, não tenho nenhuma informação aqui dentro. Fechou. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no nosso script, pessoal, que é o nosso script Python que vai ler aquele arquivo JSON e vai inserir esses dados lá dentro, e a gente vai basicamente executar ele. Então eu uso o Poetry aqui para gerenciar os meus ambientes. Só acessei aqui o meu ambiente virtual para garantir que eu estou ali dentro e tenho as dependências que eu preciso. Vou chamar o Python para executar aquele arquivo que a gente criou. Então, beleza. Agora, se eu voltar aqui e fizer o select, acho que vai dar tudo certinho. Acho que sim. Então, bora lá. Ó, deixa eu diminuir isso aqui. E tá aqui minha tabela com os meus IDs que foram criados, qual curso que eu estou falando. Então tem engenharia de dados, machine learning, MLOps. Então eu tenho uma base aqui de vários cursos. Sessão, basicamente, né? Que é se é de um módulo específico ou perguntas gerais do meu curso. E essas informações adicionais, pessoal, podem ser interessantes para a gente filtrar, talvez previamente, ali alguma coisa, ajudar a melhorar um pouco a assertividade do nosso processo de RAG, que a gente vai ver no vídeo 3. E aqui, pessoal, eu vou selecionar
3 perguntas para a gente trabalhar, para não ficar ali com, enfim, com muitos dados e ficar perdido e ser mais objetivo. Então a gente vai selecionar aqui as perguntas 3, 4 e 5 para a gente poder trabalhar com elas. E como a gente viu, né, a nossa base de dados ela está em inglês, né? E uma das funções, né, por exemplo, uma das possíveis utilizações que a gente tem aqui para LLM, por que a gente não traduz, então, essas perguntas, essas respostas, e cria uma base em português para a gente, talvez, utilizar dentro da nossa empresa, organização, alguma coisa do tipo. Então, aqui, pessoal, olha que legal. A gente utiliza recursos do SQL, que são comuns, eu vou dizer assim, entre aspas, para a gente que trabalha com banco de dados, e faz update, faz insert desses dados diretamente com SQL. Então, estrutura básica, pessoal, primeiro eu vou dizer assim. Então, a gente tem uma CTE, e a nossa CTE está aqui em cima, ó. Vou até destacar ela. Então, só relembrando, CTE, Common Table Expressions, é um recurso ali do próprio SQL que a gente tem, onde a gente monta ali meio que uma tabelinha temporária, vamos pensar assim, e depois a gente pode utilizar esses dados nos nossos selects embaixo, nos nossos joins. Nesse caso, eu vou utilizar um update, tá? Porque eu quero atualizar colunas que hoje estão nulas no meu banco de dados. Então, quebrar isso primeiro na parte SQL mais simples. Eu monto uma CTE aqui em cima e depois eu utilizo os valores dessa minha CTE para fazer o nosso update, numa tabela que nesse caso já existe. E basicamente, o que a gente vai fazer aqui a gente vai setar, a gente vai atualizar tanto a pergunta em PTBR quanto a resposta em PTBR para os valores que vão vir da nossa CTE. E a nossa CTE aqui em cima, pessoal, é basicamente um select, onde eu pego lá o ID, a questão, né, vou dizer assim, a pergunta, e a gente utiliza, nesse contexto aqui eu estou utilizando, né, o Olama Generate, que é a função ali que a gente tem através do pacote PG AI para a gente chamar o modelo. Nesse contexto, como eu comentei lá anteriormente, eu estou utilizando o Llama 3 para fazer esse processo aqui de tradução. Aqui, na segunda linha, eu tenho o meu prompt, a minha instrução para o LLM, que basicamente diz o seguinte, ó, traduz o texto fornecido após text e as setinhas para o lado, né? Então isso vai ser meio que aqui o meu divisor ali para o modelo entender o que ele tem que traduzir, né? Quando eu forneço esse meu prompt aqui. Mantém os termos técnicos em inglês, então eu não quero traduzir termos técnicos, e eu botei um aqui, retorne unicamente o texto traduzido, mais nada. Porque às vezes ele retorna, tá bom, está aqui a tradução, esse tipo de coisa, e não é o que a gente quer simplesmente uma tradução. Tem o meu separador aqui, vou dizer assim, que eu utilizei, e olha que legal aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou concatenando a minha coluna questão. Então, olha que legal. Eu pego o meu dado, que está na minha tabela aqui, nada demais, e essa questão vai fazer parte do prompt que a gente vai passar diretamente para o nosso modelo, para o nosso Llama 3, tá? Como a gente viu também no vídeo anterior, ele retorna um JSON como resposta, onde a gente tem essa resposta aqui especificamente, e tem alguns outros dados, alguns metadados, né? Como, sei lá, o momento que tu chamou, o modelo, o próprio embedding e outras coisas. Então aqui, essa setinha response é para a gente acessar exatamente o item que eu quero da minha resposta, do meu retorno da LLM, e nesse caso eu vou salvar isso aqui como a pergunta, a nossa questão, e aqui embaixo eu faço o mesmo processo, só que para resposta, tá? Então se eu olhar aqui, ó, o que eu estou concatenando nesse momento é a resposta. Então vou até puxar aqui uma ferramenta para a gente dar uma olhadinha, e só destacar, ó, concatenar questão, concatenar resposta. Depois a gente pode até dar uma olhadinha nesse nesse select aqui, na verdade eu vou fazer isso até para a gente dar uma olhadinha. Então eu vou selecionar só esse carinha. Acho que eu não setei aqui em cima, que eu reiniciei antes. Então vamos setar novamente.
Vamos voltar para cá. Vou executar, beleza. Se eu clicar aqui em cima, já posso ver que a minha CPU tá trabalhando, vou dizer assim, ela já tá ali no seus 99%. E eu estou executando esse modelo aqui localmente, como eu sempre faço, para evitar possíveis custos, né? Mas lembrando, a extensão PGAI também pode ser configurada com OpenAI. Então, em vez de a gente utilizar esse modelo aqui local, a gente pode muito bem utilizar diversos modelos que a gente tem. É só verificar o suporte no próprio GitHub da ferramenta. Então, beleza? Fechou aqui. E olha o que eu tenho aqui embaixo. Ó. Vou até destacar aqui para a gente dar uma olhadinha. Boa. Eu tenho a minha pergunta. Vamos ver se o trabalho aqui que o LLM faz sentido? A pergunta era sobre o curso, basicamente. Eu ainda posso iniciar o curso depois da data de início? Vamos ver como que o LLM traduziu? Curso. Posso ainda me inscrever no curso após a data de início? Então, ok, acho que ele fez um bom trabalho aqui. Outra pergunta. Eu me registrei, né, enfim, para o Bootcamp de Engenharia de Dados. Quando eu posso esperar, né, de receber esse e-mail de confirmação? Tradução. Eu me registrei para o Bootcamp de Engenharia de Dados. Quando posso esperar receber o e-mail de confirmação? Beleza. E última perguntinha aqui para a gente não ser muito repetitivo. O que eu posso fazer antes que o curso inicie? E a tradução é: o que eu posso fazer antes de o curso começar? Então, pô, tá legal. Acho que o prompt aqui tá fazendo sentido. Até teria algumas coisinhas que a gente poderia melhorar aqui. Mas para esse contexto, acho que deu para entender. Então, olha isso. A gente utilizou unicamente SQL para gente pegar uma informação que já está no nosso banco de dados, chamar uma API, independente se ela é local ou não, e retornar esses dados aqui. Só que eu não estou fazendo nada com isso, né? Eu simplesmente executei esse bloco aqui. Então eu só fiz um select. Agora é onde entra novamente o nosso SQL padrão. Vou fazer um update lá na nossa tabela com essas informações. Então, vou executar aqui, só que o bloco completo. E assim que terminar, a gente vai dar uma olhadinha lá na tabela de novo. E a gente vai ver que esses campos estão preenchidos, basicamente. Beleza, ele terminou aqui de rodar. Ele atualizou 3 linhas, perfeito, é o que a gente queria. E agora, se eu voltar aqui em cima e executar, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pergunta em PTBR traduzida, muito bom. Resposta e resposta em PTBR. Então, por exemplo, nesse curso ali específico, o que precisava, né? Você pode inicializar instalando as dependências, né? Então, Google Cloud, criando a sua conta do Google Cloud, o SDK, Python, Terraform e Git. E aqui na tradução, ele falou que você pode começar instalando as dependências e requisitos, conta do Google, SDK do Google, Python 3, com Anaconda, Terraform, Git, verifique os pré-requisitos e a matéria para ver se está confortável com esses assuntos. Show de bola! Então, um exemplo básico aqui, mas olha que legal, a gente conseguiu pegar uma base de dados de conhecimento em inglês, traduzir ela para português, simplesmente com SQL. Mas beleza, a gente não vai parar por aí nesse vídeo aqui. O objetivo é a gente fazer essa série, criar essa série de conhecimento, esse conjunto de conhecimento, para lá no vídeo 3 a gente fazer o famoso processo de RAG, né, que é o Retrieval Augmented Generation, que é meio que o objetivo de tudo isso, de usar um banco de dados do tipo vetor, de buscar por similaridade, de utilizar o PGAI diretamente dentro do meu próprio Postgres. Então aqui, pessoal, ó, mesmo padrão. Tem uma CTE que tem um select. Só que dessa vez a gente não vai fazer a tradução. Vocês podem perceber aqui, ó, nas duas coluninhas da direita, tanto o embedding question quanto o embedding question PTBR estão nulos, estão vazios. Por quê? Porque a gente não criou os embeddings para esses dados aqui, vou dizer assim. E isso é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai criar esses embeddings, beleza? Mesma estrutura, um select, uma CTE
que depois a gente utiliza para fazer um update na tabela que já existe. Então, nosso objetivo aqui é fazer o quê? É pegar essa pergunta, pegar essa resposta. Nesse caso aqui específico, né? Eu quero só a pergunta, eu não estou fazendo para a resposta. Então, embedding question e embedding question PTBR. Por quê? Porque na hora de pesquisar, nesse exemplo aqui que eu montei, eu vou querer pesquisar por similaridade as perguntas, não necessariamente as respostas. Mas, de novo, nada impede de também fazer um embedding para as respostas, utilizar isso de algum modo, enfim, em algum processo. O que a gente sempre tem que tomar cuidado é esses modelos. Quando a gente utiliza localmente, pessoal, a gente não tem custo, basicamente, ou o custo já foi pago, né, que foi a aquisição da máquina. Mas quando a gente trabalha com modelos na nuvem, enfim, externos, tudo tem um custo. Então a gente sempre também tem que ser bem assertivo no momento de montar a nossa arquitetura, eu vou dizer assim, da nossa solução, porque não dá para simplesmente sair fazendo requisição sem cuidados. Inclusive, até antecipando aqui, a gente vai ter um futuro material aqui no canal sobre knowledge graphs, né, grafos de conhecimento, ou GraphRag, que é um termo que o pessoal também utiliza. E lá, ainda isso é uma preocupação ainda maior. Então, muito cuidado, eu vou dizer assim, justamente com o uso desses modelos, porque, gente, a API está ali, ele vai cobrar por entrada de token, geralmente, vai cobrar por saída de token, e se a gente não for assertivo no que a gente faz, é fácil ter um processo ali custoso e que não resolve talvez muitas dores. Mas, bora lá. Então, aqui, pessoal, novamente, não entendeu vídeo 1, a gente vai utilizar o Olama Embed, que é para fazer o embedding, né, dessas colunas. E aqui eu vou fazer tanto para pergunta quanto para pergunta em PTBR. Dei uma pesquisadinha, fiz alguns testes, vi que esse modelo ali se comporta relativamente bem também para português BR, para a gente criar os embedding. E a gente utiliza modelos diferentes porque esse modelo, esse Nomic Embed Text, ele é especializado para fazer esse processo de embedding. E o Llama 3, ele até pode, enfim, fazer isso, mas ele não é especializado. Então ele é um modelo bem menor, executa muito mais rápido. Então, de novo, como tudo em TI, pessoal, não existe bala de prata. Sejam sempre críticos no que vocês façam, no que vocês estão fazendo e utilizem a ferramenta certa. Então, vou executar esse bloquinho só para a gente dar uma olhadinha novamente aqui. Ele falou que o vetor tem que ter no mínimo uma dimensão. Ah, legal, porque aqui no ID ó, eu deixei o 1, 2, 3, que era o que eu estava fazendo antes. Deixa eu botar aqui o 3, 4 e 5. Já vou substituir aqui e já vou substituir aqui também. E agora sim, vamos selecionar aqui. Vamos executar. E tá aqui a nossa pergunta. Eu acabei não trazendo aqui a resposta, a pergunta, na verdade, em PTBR. Então vamos fazer isso aqui rapidinho. Deixa eu copiar esse cara, colar esse carinha aqui, executar. Acabei executando tudo aqui, o que não tem problema, mas vamos executar só esse bloquinho aqui de novo. Então tá aqui a minha pergunta, o meu embedding dessa pergunta, e a minha pergunta aqui em português, e basicamente o embedding também disso aqui. O que é importante, pessoal? Quando a gente utiliza um modelo de embedding, a gente tem que utilizar esse mesmo modelo quando um usuário fazia a pergunta. Então, se eu for comparar ali por similaridade, que é o que a gente vai fazer na sequência, textos, a gente precisa utilizar o mesmo modelo. Então, não faz sentido, não funciona, não funcionaria eu utilizar, por exemplo, o nome que embed para fazer a minha base, e na hora que eu receber a consulta, eu utilizar um outro modelo para fazer o embedding também, né? Então, utilizem o mesmo modelo para essa parte, porque isso é importante. Selecionei aqui novamente os registros, pessoal. E agora, se a gente jogar aqui para a direita e tudo aconteceu corretamente, que a princípio sim, eu tenho os meus embeddings, né, aqui dentro. Então, nada demais. Está aqui nossa estrutura de dados que a gente já viu no vídeo de PGVector. Show de bola. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó? Misturando, né, os conceitos para depois a gente
meio que consolidar tudo isso lá no nosso vídeo 3, que vai ser o nosso vídeo de RAG. Aqui é o PG Vector, tá? Então, por isso que a gente precisa desses componentes, porque cada um executa uma função, um papel. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? A gente vai pegar essa base de dados que a gente tem, eu vou pegar uma pergunta, nesse caso a minha pergunta é, posso fazer o treinamento após o início dele? Deixa eu copiar aqui esse ponto de interrogação para ficar rigorosamente igual. Nessa linha, pessoal, eu estou apenas calculando a distância para mostrar esse dado como uma coluna no meu SQL, mas eu não preciso disso. O que realmente faz sentido, e aí eu acho que eu posso até mostrar para vocês, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu comentar isso aqui, deixar aqui um select asterisco, o que faz sentido, o que é a pesquisa no PG Vector é justamente essa parte aqui. Ó. A gente vai fazer o nosso order by, a gente vai criar o embedding dessa pergunta e vai comparar com esses valores que a gente tem aqui na nossa base de dados. Então, posso fazer o treinamento após o início dele? Olhando aqui as perguntas, pessoal, eu gostaria que esse ID 3 fosse a resposta mais relevante, né? Quando ele pesquisasse por esses três aqui, ó. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, executei, fiz um order by e ele basicamente manteve a ordem ali, né? O 3, 4 e 5. Mas eu vou voltar isso aqui para a gente ver com a coluna de distância, tá? Então aqui, ó, ele não calculou ali uma distância tão grande entre esses itens, porque todos falam basicamente de como a gente começa o curso, alguma coisa assim. Então, posso me inscrever? Me inscrevi para o Bootcamp, o que eu posso fazer antes que o curso comece? Então, são termos parecidos ali dentro, mas quando a gente verifica aqui a distância, e aqui, só relembrando lá do PG Vector, né? É esse símbolo aqui, deixa eu até destacar, que é a fórmula que a gente vai utilizar para fazer o cálculo dessa distância. Não existe apenas um modo, existem vários. Esse aqui é basicamente por cosseno, né? A gente calcula ali a distância, enfim, de um vetor para o outro. Então, ordenando aqui, tá fazendo sentido o que eu estou vendo. Agora, vamos fazer mais um teste aqui, ó. Deixa eu pensar aqui o que a gente pode fazer. O que eu posso fazer antes que o curso inicie? Vamos pensar num jeito diferente de perguntar isso aqui? E aí, vou dar um exemplinho aqui para vocês do como a gente pode, como que a gente pode utilizar algumas ferramentas. Então eu tenho o ChatGPT instalado aqui na minha máquina. Vou pedir para ele fazer o seguinte, crie perguntas similares a esta. Vou colar aqui o texto. Vamos deixar o ChatGPT sugerir algumas coisas aqui pra gente. O que devo fazer antes do primeiro dia de aula? Como posso me organizar antes do curso começar? O que eu preciso saber antes do curso começar? Como posso me adiantar antes do curso? Então acho que eu gostei dessa aqui porque ela dá a mesma ideia, só que ela está utilizando realmente palavras diferentes. O que é importante fazer antes do curso começar, antes de iniciar o curso. Essa aqui, ó. Beleza. Então, relembrando, vou colar aqui dentro. Vou colar aqui também. Lembrando que eu só colo nos dois lugares porque eu quero calcular também essa distância e retornar em tela. Então, nesse contexto, pessoal, o que a gente imagina aqui, tá? O que eu gostaria, eu vou dizer assim, que fosse a resposta. Dando uma olhadinha, o que é importante fazer antes de inicializar o curso, eu gostaria que esse ID 5 fosse a menor distância para essa pergunta. Não sei se é isso que vai acontecer, sendo bem sincero. Vocês vão ver também que esse processo, embora ele funcione, ele também tem os seus pontos falhos, tá, pessoal? Então, não existe bala de prata. Esse próprio processo aqui de comparar similaridade,
é importante, pessoal, a gente saber uma coisa. Similaridade é diferente de relevância. Deixa eu utilizar esse termo. Então, não é porque um texto é similar ao outro na minha pesquisa que ele é necessariamente relevante, tá? Para minha resposta ali. Por isso que, isoladamente, isso aqui tem os seus pontos falhos, e dentro de um RAG, bem feito ali, que é o processo, a gente vai tratar, a gente pode ver se o modelo alucinou ou não, se faz sentido ou não, a gente pode chamar ferramentas externas também, a gente pode utilizar banco de dados de grafo, que é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Então, isso é o nosso primeiro passo, nossos primeiros entendimentos, mas a gente sim tem que tomar cuidado, porque eventualmente isso vai dar um resultado que não é o que a gente está esperando. Por isso que outras colunas, outros metadados e algumas outras ferramentas são importantes de serem utilizadas, porque não é um processo preto no branco assim que vai ser sempre certo, tá, pessoal? Então tem muita margem de erro aqui também. Então, quando alguém fala lá, né, de fazer um RAG, pesquisa de similaridade, já entendam e partam do pressuposto que vocês eventualmente vão ter resultados errados. Seja pesquisa por similaridade que não funcionou muito bem, seja até um texto similar, mas que não tem relevância para o contexto ali da nossa pergunta. Então, dando uma pesquisada aqui, olha o que aconteceu. Ele basicamente inverteu ali. Inverteu não, né? Ele mudou a ordem das perguntas e acho que está fazendo sentido. Então percebam que o ID 5 agora ele veio para o topo. Vamos dar uma olhadinha na distância. Ó, 0,21, 0,26 e 0,33. Então, essa primeira resposta aqui, nesse cálculo de distanciamento, nesse contexto aqui, fez sentido. Então, a gente testou aqui uma frase, uma pergunta, eu vou dizer assim, diferente. E nesses testes aqui mais simples que a gente fez, acho que tivemos um resultado positivo. Beleza? Então esse vídeo, pessoal, não é um vídeo muito longo, era mais realmente um vídeo mostrando a utilização na prática do PGAI e como que a gente faz isso utilizando SQL, e acho que isso já pode abrir a mente, né, nossa, de como a gente pode utilizar isso aqui no dia a dia para integrar inteligência artificial, LLM, com o nosso banco de dados tradicional, vou dizer assim de certo modo, e como que a gente mescla o uso de SQL com a utilização de modelos de LLM. Então, pessoal, a gente fica por aqui e vou deixar já aqui, né, uma dica. Uma dica não, já vou deixar um spoiler. O nosso próximo vídeo vai ser fazer um processo de RAG. Então, a gente vai pegar tudo isso que a gente construiu ao longo do tempo, de conhecimento e também de base de dados, e a gente vai montar algum tipo de relatório, de, de análise, eu vou dizer assim, fazendo o RAG, que é o Retrieval Augmented Generation, beleza? Então, esse vídeo vai acontecer, mas como sempre, deixem o like de vocês, comentem, entrem no nosso canal do Discord, se inscrevam aqui no canal, porque isso é bem importante, porque a gente precisa enfim, criar a nossa comunidade, e esse tipo de incentivo sempre é bom pra gente, beleza? Então, ficamos por aqui. Abraço, vejo vocês na próxima.